querido amigo, calma, Chico. Um querido amigo de todos nós, que nos dá a alegria de estar conosco mais uma vez no programa e faz parte da Comissão Técnica de São Paulo, com homem-chave da Comissão Técnica. Boa noite, Muricy Ramalho. Bom falar com você. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Há muito tempo que a gente não participa aí mais pelo problema da pandemia. Mas sempre assisto, estou atento aos comentários. E é isso. Como você falou, São Paulo perdeu o jogo, mas voltou a jogar, como jogou no último jogo. Ganhou bem do Corinthians, sim, né? Não concordo com o Chico. Jogou melhor que o Corinthians, teve muito mais oportunidade do Corinthians, não foi só 2 ou 3, como ele falou, né? Então, eu acho que o Rogério está dando uma cara ao time. Claro que é muito cedo ainda, porque está chegando agora, mas a gente criou bastante oportunidade também hoje, né? Coisa que a gente não estava acontecendo nos outros jogos. Perfeito. Celso Cardoso, por favor. Muricy, boa noite. Prazer enorme falar com você novamente. Bem-vindo à Mesa Redonda. Com o Rogério no comando, a gente já vê um São Paulo mais solto, um São Paulo que propõe um pouco mais o jogo. Imaginava-se que com o Crespo o São Paulo faria a mesma coisa. É uma questão de característica, é uma questão de plano tático. O que mudou tanto e você já esperava essa mudança quando trocaram o comando técnico do São Paulo? É difícil estar falando, né, em relação ao Crespo, porque é um grande profissional, um grande caráter, se tornou um grande amigo. Eu só posso falar o que eu falei para ele, né? Porque não dá para a gente esperar a pessoa ir embora para a gente começar a falar as coisas. Tem detalhes que ficam lá dentro e, como sempre, no futebol as pessoas sabem muito pouco do que acontece no clube, né? Mas o que eu posso falar é o que eu falei para ele. O time estava jogando muito mal. Infelizmente, é isso que aconteceu, né? Isso eu falei para ele, não é que eu estou falando aqui agora, né? Então, o que eu posso falar aqui é o que eu falei para ele, tá? As outras coisas não dá para falar. Então, o time estava jogando muito mal, era um time que, claro, que jogando mal não tem chance de vitória, né? Mostrava muito pouco, assim, a gente concluía muito pouco no ataque, né? Os times vinham no Morumbi, dominavam a gente no Morumbi, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu falei para o Crespo, tá? Então, e não dá para você ir levando, aceitando, né, o São Paulo jogar dessa maneira. Era um time lento, a saída de bola lenta, né? Então, tudo isso nós cobramos do Crespo, né? E aí, deu no que deu. E agora, claro, que o Rogério está pondo a sua cara. É muito cedo ainda, realmente é muito cedo, mas eu acho que, pelo que eu conheço o Rogério, que eu fui ver lá em Fortaleza, quando eu estava na Globo, nós fizemos uma entrevista com o Rogério e eu passei o dia todo lá vendo o trabalho do Rogério, né, para gravar para a Globo, né? Como é o trabalho do cara, como é que ele planeja o treinamento, como é que ele se dá com os jogadores, como é que são os treinamentos dele. Então, tudo isso, eu tive essa felicidade de estar lá perto e ver. Então, na hora que surgiu a oportunidade de trazer, eu disse à diretoria de São Paulo, nós não vamos trazer o ídolo do São Paulo, nós vamos trazer um treinador. E vamos trazer um treinador que eu vi de perto, né? Não ouvi falar, né? Então é por isso que o Rogério está aí, eu acho que ele vai ser um dos grandes no Brasil. Ô Muricy, é claro que nós vamos falar do São Paulo para frente, mas só para encerrar esse tema Crespo, ou pelo menos da minha parte, por que o time começou a cair com o Crespo? Porque o começo dele foi muito bom, foi empolgante, a gente via boas ideias. Você falou com ele longamente antes da contratação e também gostou. O que aconteceu que o trabalho começou a decrescer da maneira que foi decrescendo? Flávio, desculpa, cara, é muito difícil estar falando aqui quando o Crespo não está presente. Vai desculpar, entendeu? Então, o que eu só posso falar para você é o que eu disse a ele. Só isso, tá? De cobrar o melhor futebol, né? De cobrar uma condição física melhor, né? Porque o São Paulo tomava muitos gols no segundo tempo, né? Isso é números, né? Isso não estou aqui eu falando, né? Então, agora, falar do trabalho dele não é legal, entendeu? Não é ético, eu acho, na minha parte, né?
Se ele tivesse aí no programa, sim, poderia falar com ele, mas não está. Então, quando ele não está presente, eu fiz uma amizade com o cara, fui eu que ajudei a contratar, como a diretoria também, né? Mas acontece que os últimos jogos a gente não estava jogando, Flávio. A gente estava jogando muito mal, né? Então, se você joga bem, tá, e não ganha, legal, você tem um pensamento que pode ser que na frente melhore. Mas não, a gente repetia jogo para jogo que a gente não estava bem, pô. Então, isso foi o que eu falei para ele, inclusive, né? Ele até concordou, claro, mas falar das coisas assim, nossa, lá, é difícil, né? Não estar presente é chato. Legal. Paulo Sérgio, Muricy com a gente. Muricy, boa noite, um prazer estar falando com você. Eu tenho uma pergunta, e até porque nós vemos o São Paulo nesse período, com o Diniz jogando com uma linha de 4, depois com 3 zagueiros, depois com o Crespo com 3 zagueiros, e agora com o Rogério com uma linha de 4. Para você, qual é a melhor formação para essa equipe do São Paulo? Eu acho assim, boa noite, Paulo, prazer falar com você. Eu acho que cada técnico tem uma maneira de pensar futebol. Na minha maneira de pensar futebol, eu acho que primeiro você tem que ter os jogadores, principalmente no Brasil, porque como a gente não tem condições financeiras para trazer o jogador para você utilizar o seu esquema de jogo, então no Brasil você tem que primeiro ver os jogadores e aí sim armar um esquema em cima desses jogadores, né? Porque não adianta você pensar que você tem 3 zagueiros se você não tem 3 zagueiros que 2 saem para jogar. Não dá para jogar com uma linha de 3 permanente. Tem que sair para jogar. Então, tem que ter pivô que segura essa bola para juntar as linhas, entendeu? Porque quando você tem 3 zagueiros, você sabe, Paulo, as linhas ficam um pouco espaçadas, né? Você fica comendo a gente no meio campo, né? Porque o homem que vai no meio fica lá atrás com a linha de 3, né? E o que acontece muito com a linha de 3 hoje, né? No Brasil, principalmente? Quando você joga com 2 pontos, a maioria joga no 4-3-3, o seu encaixe com linha de 3 cria muita dificuldade, entendeu? Às vezes você fica com 3 para marcar 1, né? Mas é claro que começou muito bem, né? O Crespo no 3 zagueiro, é a escolha dele, né? Ninguém interfere em nada lá, nem na escalação do time, nada. Eu conversava muito com ele de futebol, porque ele me procurava e a gente conversava, né? Mas nunca dei palpite no time dele, né? Então, ele começou muito bem no Campeonato Paulista, a gente levou muito a sério o Campeonato Paulista, não demos férias aos jogadores, eles compraram a ideia, a maioria dos clubes deram férias, e aí quando foram ver, já era, né? O nosso time já estava em cima e ganhou o título, né? Mas essa coisa de 3 zagueiros, 4, linha de 4, isso aí é de cada treinador, né? Mas eu acho que é isso, ele tem que respeitar as características do que ele tem na mão. Gotino. Muricy, Gotino, boa noite, prazer falar com você. O que você pode falar para a torcida do São Paulo hoje, que está te assistindo agora? Qual é o projeto para o São Paulo nesse momento no Campeonato Brasileiro? Escapar do rebaixamento, classificar para a Sul-Americana ou chegar à Libertadores? O que o torcedor de São Paulo pode esperar? Bom, primeiro, Gotino, é um prazer falar com você, dizer que eu sou um fã seu, vejo o seu programa, muito legal, você é um comunicador ótimo. Obrigado. É muito legal do que você fala. Aqui não tem mimimi, é isso aí que eu gosto. Então, e é legal. Eu acho, né, Gotino, a gente tem que, primeiro, claro, sair desse problema, a gente está ali encostado ainda na zona, mas a gente tem condições de chegar à Libertadores, né? A gente tem condições, o nosso time está assimilando o que o Rogério pensa de futebol, né? E a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita ainda na classificação da Libertadores. Legal. Celso? Muricy, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Você já fez, né? Já fiz. Então, desculpa. Então, garrafa, já tira bom. Não, só para pegar tudo. Vamos rodar, cara. Exatamente, Vai, Não, primeiro, boa noite ao Muricy, parabéns à família, porque a família está crescendo, né? Samuel chegou. Ficou vovô ontem de novo. Vovô de novo, parabéns aí ao Samuel, a toda a família, bem-vindo. E eu queria que você falasse especificamente, Muricy, se é que você pode falar, sobre o Benítez,
que chegou, quando chegou no São Paulo, é um jogador que veio por empréstimo, deu uma boa cara ao São Paulo, depois pegou um período lesionado, depois não foi muito aproveitado pelo Crespo, o Rogério novamente o inseriu na equipe, mas a gente sabe que no aspecto financeiro é uma contratação difícil. Há alguma planificação? Dificilmente o Benítez fica. O que você tem do Benítez pra gente nesse momento, Muricy? Bom, boa noite, Rafa. Obrigado aí pela homenagem ao Samuel, né? Também tem o Theo aí que está a caminho também, da minha filha, Fabiola. A família está crescendo, né? Nós estamos todos felizes aqui. Em relação ao Benítez, né? Ele, como você falou, ele começou muito bem. Quando nos falaram do nome dele, nós queríamos o Crespo queria um cara que era o passador, que era o pensador do time, né? E aí escolhemos o Benítez, né? Tudo era escolhido com a comissão técnica do Crespo, né? Então, escolhemos o Benítez e ele começou muito bem. E aí teve contusões. E o Benítez, ele precisa estar 100% fisicamente, entendeu? Muito ele tem que estar, senão ele não desenvolve o trabalho dele, né? Ainda mais jogando, Garfa, você conhece futebol, quando você joga com 3 zagueiros, você joga com 2 atacantes e um só meia, né? É um só meia. Então ele não divide com outro meia. Então ele tem que ter uma parte física muito forte para dominar, porque o campo fica grande para ele, né? Porque quando você joga com 2 meia, o 8 e o 10, você divide, né? Então ele sentiu muita dificuldade nesse sentido, entendeu? Então agora está voltando pouco a pouco o Rogério, né? Fazendo os treinamentos lá no CT. E aí a gente vai ver no fim do ano o que a gente vai fazer. Chico. Bom, Muricy Ramalho, boa noite, prazer falar com você. E a minha pergunta é a seguinte, hoje em dia faltam técnicos no futebol brasileiro, técnicos de nível. Então eu quero primeiro te dar os parabéns, você faz parte da comissão técnica, porque trocou o Crespo um pouco tardiamente, eu acho que ele devia ter saído quando o São Paulo perdeu do Palmeiras na Libertadores. Mas trouxeram um cara muito bom, que é o Rogério Ceni. Como você disse, eu concordo com você, um treinador de futuro. Ele já ganhou 5 títulos do Fortaleza, ganhou 3 títulos do Flamengo. E eu lembrei de você, que começou como treinador, até na China você foi. Quer dizer, e de lá para cá você foi ganhando títulos, estourou lá no Norte, ganhou títulos pra caramba lá no Norte. No Náutico, né? Aí foi descendo, assumiu o São Paulo, foi tricampeão brasileiro. Eu te pergunto uma coisa, pro bem do futebol brasileiro, você toparia voltar a ser técnico? Bom, primeiro, Chico, é um prazer falar com você, cara. Gosto muito dos seus comentários. Não, mínima chance, Chico. Sempre me convidam, mas foi definitivo quando eu me afastei, porque tive problemas sérios. E eu não sei se vocês conhecem, mas quem vai para a UTI 2 vezes, a coisa muda. Porque é muito complicado, sabe? Você sabe, né? A gente não cria os filhos, a gente nunca está com a família. Não vi minha filha nascer, não vi meu pai ser enterrado. O futebol tira tudo de você, te dá muita coisa, mas ele também tira a coisa de você, entendeu? Então, quando eu tive esse problema sério, que eu fui para a UTI 2 vezes seguida, aí eu repensei minha vida, ganhava muito bem, na verdade, mas não quis saber mais, entendeu? De abrir mão dos contratos, né? E a minha volta agora para o São Paulo, eu só aceitei porque o Júlio Casares, né? Ele pôs lá uma cláusula no contrato e eu não poderia ser técnico do São Paulo de jeito nenhum. Acontecesse o que acontecesse, eu tinha que ficar fora. Entendeu? Porque eu sei o carinho das pessoas têm por mim, a torcida tem por mim, né? Então, se eu não faço isso, a qualquer momento vão querer a minha volta, entendeu? Então, eu tinha que ter uma coisa bem assim, clara, né? E mesmo porque também os treinadores, eu trabalho muito perto dos treinadores, né? Muito perto. Converso muito com eles. Agora com o Rogério também. Então o cara tem que ter confiança em mim. Porque, eu fui treinador. E agora deixa eu ser treinador para ser coordenador.
Aí o cara vai me olhar e falar, pô, o cara acha que quer meu lugar aqui, sabe? Então tem que ter confiança, cara. Então, senão não consigo trabalhar, né? Então eu trabalhei muito bem com o Crespo e agora estou trabalhando muito bem com o Rogério por isso. Quando ele chegar, eu já falei a primeira coisa, ó, fica tranquilo porque o meu treinador já era, tá no meu contrato. Então não é conversa, entendeu? Então, Chico, não tem a mínima chance, me convidaram várias vezes, claro, pelos títulos que ganhei, né? Mas daí não tem chance, não.